Muito boa noite a todos. Eu saúdo o excelentíssimo senhor governador Romeu Zema, do nosso estado de Minas Gerais, cumprimentando todos os seus secretários, toda a sua equipe de trabalho, o presidente da MM que sai, meu querido amigo Juvan Lacerda, cumprimentando muito sinceramente tudo que o Juvan representa para o municipalismo, para as boas causas de Minas Gerais. Meu reconhecimento absoluto, verdadeiro e muito sincero, Juvan, por tudo que você fez por essa instituição e pelo Estado de Minas Gerais, o meu mais profundo reconhecimento. O Marcos Vinícius, que agora entra juntamente com a sua diretoria, posso também dar o testemunho da qualidade extraordinária e competente de gestor, de administrador público, homem de posições muito firmes e combativas, que haverá de dar continuidade a esse trabalho da MM, que se tornou, sem dúvida alguma, representando os nossos 853 municípios, a instituição do municipalismo mais respeitada do Brasil, pelo que ela representa nessa causa municipalista em Minas Gerais. Quero cumprimentar o general Braga Neto, com quem temos sempre uma excelente convivência em Brasília, quando da sua estada como ministro de Estado da Defesa, mineiro também, e que é muito bem-vindo sempre no nosso estado de Minas Gerais. Todos os senhores deputados federais, deputados estaduais, meus colegas parlamentares, as demais autoridades, cumprimento-as na pessoa do Jarba Soares, Procurador-Geral de Justiça, e do Antônio Carlos Arantes, deputado estadual, meu quase conterrâneo, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu gostaria inicialmente de destacar o quanto importante é as entidades associativas, o trabalho das entidades associativas e o que representou a Associação Mineira dos Municípios e a Confederação Nacional dos Municípios, desde um primeiro momento em que os municípios foram sacrificados por ações que vêm desde um sistema constitucional que sacrifica os municípios, até posições de governo que foram, de fato, sacrificantes para cada um dos municípios de Minas Gerais. Naquele momento nascia um movimento municipalista, encabeçado pelo Juvan Lacerda, muito significativo e importante para a retomada de rumos. E essa retomada de rumos se deu dentro de uma lógica de que as pessoas precisam, para o seu bem-estar, terem políticas realizadas nos municípios, terem nos municípios políticas que sejam fortalecidas por aquilo que nós pregamos, que é a descentralização dos recursos, por vezes concentrados na União e nos estados, para que os municípios possam fazer as entregas devidas. E qual foi o resultado disso tudo, no final das contas, quando a AMM se insurgiu em relação a um conflito federativo havido em Minas Gerais, entre o governo do estado e entre os municípios? Essa insurgência do municipalismo através da AMM significou a regularização dos repasses dos recursos constitucionais para os municípios, para se ter o mínimo e o básico, que era o pagamento das contas em dia. Portanto, esse movimento nasceu da AMM, nasceu por obra dessa equipe de pessoas que trabalharam cotidianamente dentro desse propósito para, em Minas Gerais, poderem regularizar essa relação de Estado com os municípios. Mas isso foi mais além. Vejam vocês, os senhores que são prefeitos e prefeitas, alguns reeleitos, outros que assumiram agora, o quanto evoluiu a valorização dos municípios no Brasil nos últimos 6 anos. Vejam que foram aprovadas as medidas mais necessárias e mais reclamadas pelo municipalismo ao longo de décadas. Primeiro, com uma lei que foi concebida no Congresso Nacional, para se alterar o regime das licitações, governador Romeu Zema, relatado pelo governador, ex-governador, ex-senador Antônio Anastasia. Uma lei de licitação que faz com que o prefeito não seja presumidamente de má fé. Na verdade, a presunção tem sempre que ser da lisura, da boa fé, da boa intenção. E a lei de licitação muda, portanto, esse paradigma para que as aquisições de bens, serviços e produtos pelos municípios possam ter uma clareza legislativa concebida a partir dessa Lei 14.133. A Lei de Reforma da Improbidade Administrativa, doutor Jarba Soares,
que o Ministério Público e o Poder Judiciário têm a obrigação de assimilar como uma opção do Congresso Nacional, de fazer com que os prefeitos sejam respeitados e não tenham de novo a presunção de má-fé por suas ações. Então a lei de probidade administrativa nasce no Congresso Nacional e eu espero muito que o Supremo Tribunal Federal possa respeitar aquilo que foi uma opção legislativa do Congresso relativamente a uma modernização da lei de probidade administrativa para se evitar desmandos que são absolutamente inaceitáveis àqueles que se dispõem a ocupar um cargo público de prefeito municipal, de prefeita municipal, de vice-prefeito, de governador do estado, de presidente da República. Portanto, evoluções legislativas infraconstitucionais importantes, para citar duas de muitas outras que foram muito significativas para o municipalismo, mas não parou por aí. Vejam que o municipalismo foi merecedor e objeto de reformas constitucionais, cujas mudanças são altamente especiais, quórum qualificado, 2 turnos de votação, há toda uma engenharia e um caminho para se mudar a Constituição do país, e houve mudanças muito importantes. O deputado Aécio Neves participou de uma delas, ele na Câmara, eu no Senado, que foi a reforma constitucional, a emenda constitucional 105, que permitiu o repasse de recursos direto da União para os municípios, sem ter aquele entrave de ter que passar pela Caixa Econômica Federal, que se tornou, em muitas das vezes, um entrave para se chegar o recurso na ponta nos municípios. A emenda constitucional 105 promulgada, logo depois a emenda constitucional 108 do Fundeb, que constitucionalizou a participação maior da União, que favorece estados e municípios num ambiente com um objeto que é a educação, que é o interesse de nós todos. Ao depois, as emendas constitucionais 112, 113 e 119, o aumento do FPM no mês de setembro em 1%, o parcelamento dos débitos previdenciários, a relativização das penalidades do artigo 212 da Constituição Federal a partir da emenda constitucional 119. Então, sucessivas alterações constitucionais direcionadas para a valorização dos municípios, sem contar iniciativas que foram concebidas no Congresso Nacional para descentralizar os recursos, para fazer com que os municípios tenham hoje uma realidade melhor do que tinham no passado, de ter condições financeiras e econômicas para realizar as políticas públicas que são de interesse dos cidadãos que, repito, vivem nos municípios. É bem verdade que há uma série de outras situações que geram atenção, geram aflição e ansiedade, mas vocês podem ter uma absoluta convicção que hoje o municipalismo, muito por força do trabalho da AMM, do trabalho da Confederação Nacional dos Municípios, é uma causa assimilada no Congresso Nacional e, por certo, tem maioria para se reformar uma Constituição Federal. Os municípios brasileiros hoje têm maioria para se fazer reformas constitucionais, portanto, têm a maioria para poder serem defendidos no Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado da República. Nesse instante, hoje, nós estamos a discutir temas que são muito caros para o municipalismo. O primeiro deles é o piso nacional da enfermagem, que nós temos a obrigação de dar condições para que os municípios arquem com os recursos inerentes ao piso nacional da enfermagem. Essa é a obrigação nossa e nós o faremos no Congresso Nacional, assim como o projeto de lei com ampla maioria foi aprovado, a PEC deve ser aprovada para sanar o vício de constitucionalidade, mas a obrigação de descobrir as fontes de recursos para não sacrificar a ponta fraca que aos municípios é uma obrigação também do Congresso Nacional junto com o governo federal. E um outro tema, que é o dos combustíveis, que hoje mesmo fizemos uma reunião no Supremo Tribunal Federal para se buscar um acordo, e o Senado é a casa da Federação e a casa dos estados e dos municípios, de se promover um acordo para que toda e qualquer medida em termos de recolhimento e de receitas não sacrifique também os municípios. Essa é uma ótica e uma lógica que nós não nos apartaremos hora nenhuma. Afinal de contas, eu tenho um compromisso verdadeiro e sincero com a causa municipalista, não só porque sou mineiro e o Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios no mundo, mas porque a minha trajetória política se confunde com a MM, se confunde com o municipalismo de muitos de vocês que me impuseram a responsabilidade de defendê-los no Congresso Nacional. E por fim, dizer que nessa esteira e nessa
nessa quadra histórica que nós estamos vivendo, agora de uma iminência de disputa eleitoral, da escolha democrática de cada qual para o candidato A ou para o candidato B, uma coisa não pode nos faltar, que é a busca em Minas Gerais de uma união, de uma pacificação, de bons propósitos comuns, de respeito entre todos os lados. Afinal de contas, nós temos um momento em Minas Gerais, que é um momento que faz com que nós tenhamos hoje a presença dos municípios de Minas no orçamento federal, obras estruturantes que estão acontecendo e por acontecer no nosso estado. Isso é fruto da união dos municípios, com a bancada federal de deputados federais, com a bancada federal de senadores da República. Aqui louvo o senador Carlos Viana, o senador Alexandre Silveira, igualmente o ex-senador Antônio Anastasia, dentro desse propósito comum de união, nós que não percamos no curso de uma disputa eleitoral essa lógica de fato que nós temos que estar unidos nas causas políticas que interessem a Minas Gerais. Isso é fundamental, isso é maduro, isso é verdadeiramente a fonte e o caminho que nós temos para o progresso do nosso estado, para fazer com que Minas Gerais, diferentemente do que era anos passados, possa surgir no mapa do Brasil como um estado de relevância política, de respeitabilidade perante as instâncias de poder no governo federal, e que podemos ter o bem-estar de todos nós mineiros e mineiras. E por fim, para terminar mesmo, meu caro presidente Gilvan, meu caro presidente Marcos Vinícius, ao tempo em que enalteço o trabalho do que sai, do que entra e das suas respectivas diretorias, dizer que todos nós temos um compromisso também muito verdadeiro, genuíno, sincero e importante com a democracia do nosso país, de fazer valer a liberdade das pessoas, o Estado de Direito, as liberdades individuais, as liberdades públicas, as garantias individuais, os direitos fundamentais. É muito importante que não nos apartemos desse ambiente, que é o único ambiente possível para o progresso da nação, que é a democracia. A democracia se revela forte porque ela se intitula e se reconhece como imperfeita e como impura, diferentemente de regimes totalitários que se fingem de ser perfeitos, mas na verdade são irresponsáveis. Então, viva a democracia brasileira, viva Minas Gerais, e contem irrestritamente com a bancada federal do Estado de Minas Gerais no Congresso Nacional. Muito obrigado.